Olha, hoje nós temos a nossa roda de leitura, esse é o livro do mês. Nós estamos lendo um box de livros do John Stott, e esse livro faz parte desse box de 5 livros. É o terceiro livro sobre a Bíblia. De ler John Stott sempre é muito bom, e muito especialmente num tema como esse, se torna também muito especial. E eu havia dito que nessa roda de leitura, como a gente está retomando a roda, nessa nova temporada de 2023, nós teríamos uma coisa especial. Aquelas pessoas que compraram o livro, leram o livro e vierem hoje à roda, a gente vai sentar para conversar sobre algumas ideias do livro, hoje às 18 horas, no Salão Evan, tá bem? E de todas as pessoas que vierem participar da roda, nós vamos sortear 12 pessoas que vão receber gratuitamente um curso sobre Bíblia, um curso de introdução à Bíblia, que eu mesmo vou ministrar para vocês em aulas particulares, tá bom? Então, você que estiver hoje aqui na roda de leitura às 18 horas, pode ser um desses sorteados para esse curso de introdução à Bíblia. O livro já fala alguma coisa sobre a importância da Bíblia na nossa vida, e é sobre isso que a gente vai falar hoje à noite, então participe também disso. O livro está à disposição hoje, se você ainda não comprou o livro, pode comprá-lo hoje ainda, e está valendo para você participar da nossa roda de leitura. Eu vou falar sobre a palavra de Deus, aproveitando aí esse contexto de hoje estarmos na roda refletindo sobre a Bíblia, mas muito especialmente porque tanta coisa ridícula se fala sobre Bíblia. Às vezes eu tenho a impressão que evangélico, muitas vezes alguns evangélicos, amam a Bíblia, assim como os maridos que batem nas suas esposas dizem que amam. Sabe, marido que espanca a mulher, que bate na mulher, que oprime a mulher, e diz que ama, e diz, eu amo minha mulher, mas está fazendo a mulher sofrer. Tem muita gente que ama a Bíblia desse jeito, diz que ama a Bíblia, mas são os que mais distorcem, os que mais danificam a mensagem da palavra. Os que mais desrespeitam, esse é o termo. Os que mais desrespeitam uma palavra. Dizem que morrem de amor pela Bíblia, morrem de amor pela Bíblia. E aí fazem uma interpretação ridícula, fazem uma leitura ridícula, desrespeitosa, sem nenhuma preocupação com o sentido original daquele texto, com o que realmente aquele texto está dizendo. Vão botando na Bíblia as ideias religiosas do seu grupo, sabe? Pessoas que, em vez de tirarem da Bíblia os princípios e os ensinos da Bíblia, botam na Bíblia as suas ideias religiosas, suas ideias doutrinárias, suas regras religiosas. Leem com esses olhos, assim como eu tenho esse óculos com essa lente e enxergo através das lentes desse óculos, essas pessoas leem a Bíblia através das lentes das ideias religiosas do grupo religioso ao qual ela pertence. Então ela já faz uma leitura comprometida, ela não lê o que a Bíblia está dizendo, ela lê o que o seu grupo religioso está dizendo. Ela lê o que a sua doutrina está dizendo, ela não está lendo a Bíblia, ela está lendo doutrina religiosa, achando que está lendo a Bíblia. E são as pessoas que dizem que amam a Bíblia, que respeitam a Bíblia, são as que mais respeitam, porque às vezes a Bíblia não está dizendo nada daquilo que estão dizendo. Não está afirmando nada daquilo, não tem nada a ver com aquilo. Então é um desrespeito muito grande que acontece. O nosso amor pela palavra, o nosso respeito pela palavra, ele começa exatamente com essa questão do respeito ao texto, com o objetivo mais obstinado
de compreender, de fato, o que o texto está dizendo. Se eu amo a palavra, eu quero ouvir o texto e quero entender o que o texto está dizendo. E não dizer ao texto o que ele tem que dizer. É a mesma coisa do mandamento de respeitar pai e mãe, não é? Respeite seu pai e sua mãe, e sua vida vai se prolongar sobre a terra. Esse respeito a pai e mãe vem do amor profundo. Não há amor sem respeito. Filho que não respeita pai e mãe não ama. Não tem como dizer que ama se não respeita, se não ouve, se não obedece. Então a mesma coisa acontece com a Bíblia. A gente tem que ter uma reverência muito especial pelo que o texto realmente está dizendo, por aquilo que realmente o autor quis dizer. Então há muitas coisas hoje que se fala sobre a Bíblia, há muitas ideias sobre Bíblia, que não tem nada a ver com o propósito original para o qual a Bíblia foi escrita. E eu queria fazer referências a isso hoje, lendo muito especialmente um texto que muitos de vocês conhecem bem, que é o texto de Atos, capítulo 8, a partir do verso 26, há uma narrativa a respeito de Filipe, que foi em direção a Gaza e passou ali por um deserto, e enquanto ele estava passando ali por uma determinada localidade, diz o verso 27, também viu um etíope, uma pessoa da Etiópia, um africano, que era mordomo da rainha dos etíopes, do reino da Etiópia. Estava passando por um carro e ali estava regressando para a Etiópia e estava lendo o livro do profeta Isaías enquanto voltava. Não era fácil ter um manuscrito de livro naquele tempo. Provavelmente pertencia à biblioteca da rainha da Etiópia, que devia ter vários livros na sua biblioteca, entre eles o livro de Isaías, o manuscrito de Isaías. E esse mordomo da rainha tinha levado esse manuscrito com ele e estava lendo esse manuscrito na viagem, para passar o tempo, não é? Lendo o manuscrito de Isaías. Era um rolo, talvez um dos rolos, nem eram todos os rolos, porque o livro de Isaías é muito longo, então tem vários rolos. Devia ser um dos rolos só, uma parte só do livro de Isaías. Não era fácil carregar isso também. Era difícil produzir, era difícil copiar, era difícil carregar, era difícil ter manuscrito. A grande maioria das pessoas não lia nada disso. Só quem tinha acesso a essas coisas. Por isso que às vezes você encontra, e agora vai aqui uma explicação, abrindo um parênteses, porque às vezes você encontra lá um autor do Novo Testamento fazendo uma citação do Velho Testamento, e a citação não combina, né? Ou ele botou palavras demais, ou tirou palavras, aí você vai ler a citação original e tem diferenças. Mas é porque ele não ia lá ler para citar, ele falava de memória. Ninguém ficava carregando manuscritos da Bíblia, não. Ele, quando estava lá escrevendo, ele falava de memória um texto que tinha lido. E aí, falando de memória, ou escrevendo de memória, cometia alguns erros. Por isso que há essas diferenças, porque ninguém ficava carregando manuscrito. Mas esse etíope devia ter acesso aos manuscritos bíblicos, provavelmente nessa biblioteca da rainha da Etiópia, que devia ter manuscritos hebraicos na sua biblioteca. E ele estava lendo o livro de Isaías. E o Filipe, então, chegou perto do carro e ouviu que ele estava lendo em voz alta o livro de Isaías e perguntou a ele: você está entendendo o que você está lendo? E ele respondeu: como eu posso entender se não me ensinarem? E rogou a Filipe que subisse e seguisse com ele por um percurso, pelo menos por um trecho, para poder conversar com ele, sentar-se na carruagem
A passagem que ele estava lendo era o que hoje nós chamamos de Isaías 53. Naquele tempo não era Isaías 53, porque ainda a Bíblia não estava dividida desse modo. A Bíblia foi dividida em capítulos e versículos só depois do século XII. O trecho que hoje nós chamamos de Isaías 53 era o trecho que ele estava lendo, de Isaías, falando das ovelhas levadas ao matadouro. E aí, da humilhação, não é? Tirado do seu julgamento, todo aquele texto de Isaías 53 que você conhece. Então o eunuco perguntou, de quem é que o profeta está falando? Dele mesmo ou de algum outro? E aí Filipe viu que era uma oportunidade excelente para evangelizar aquele homem e disse, bom, ele está falando de outra pessoa, ele está falando de Jesus, o Cristo. E começa a evangelizá-lo, e o texto diz que chega um determinado momento em que ele, ouvindo aquilo, pediu inclusive para ser batizado. Naquele momento em que ele ouviu, ele abriu seu coração e pediu para ser batizado. Como quem diz, eu quero me identificar com essa fé, com isso que eu acabei de ouvir. Eu estou crendo nisso tanto, e isso está mexendo tanto com o meu coração, com minha cabeça, que eu quero me identificar com isso. E aí ele pediu para ser batizado. Havia lá, talvez uma pequena lagoa, uma pequena porção de água, e ele foi batizado ali naquele lugar. Esse é o texto. Quando saíram da água, Filipe foi levado por Deus para outro lugar, mas naquele momento abençoou a vida daquele homem com a sua passagem por ali, nessas circunstâncias. Então a gente está vendo aqui, não há personagem principal aqui não é Filipe, nem é o eunuco. O personagem principal aqui é Isaías. Não o Isaías gente, mas o Isaías livro. Ele é que é o personagem principal. O texto todo está estruturado em cima da leitura que o eunuco está fazendo de Isaías, e a partir daquela leitura é que as coisas aconteceram. Porque ele estava lendo, e porque falaram do que ele estava lendo, e porque o que ele estava lendo, de certa forma, atingiu o seu coração, a sua vida, a sua mente, é que tudo isso que aconteceu se deu dessa forma, inclusive o seu batismo. O que eu queria hoje pela manhã fazer são algumas reflexões a partir desse episódio sobre o que realmente significa a palavra de Deus. O que realmente significa a Bíblia. Para que ela foi escrita? E por que ela está nas nossas mãos hoje, de uma maneira muito mais acessível, muito mais fácil? Eu acabei de falar para vocês aqui da dificuldade que era ter acesso a esses manuscritos. A grande maioria das pessoas não tinha acesso a isso. Hoje nós temos a Bíblia de tudo que é jeito, em várias versões, em várias encadernações. E depois da era digital agora, muito mais fácil. Você carrega a Bíblia no seu celular ali, abre a hora que quer, lê como quer. E está diversamente facilitado hoje o acesso à palavra de Deus. Nós devemos ser muito gratos a isso. E uma maneira de nós demonstrarmos essa gratidão é darmos atenção à leitura da palavra. É muito triste hoje a gente ter acesso à palavra e não ler a palavra. É uma ingratidão, é uma grande ingratidão. Porque no tempo em que as pessoas não tinham acesso à palavra, era muito raro conseguirem chegar a um manuscrito e lerem. Hoje você pode fazer isso com a maior facilidade. Hoje ainda você tem lugares no mundo, como as religiões, as regiões onde imperam as religiões islâmicas, por exemplo, e alguns outros lugares onde não há livre acesso às escrituras cristãs, as pessoas também têm dificuldade de chegar a isso, e você tem essa facilidade. Você tem tanto a facilidade formal de ter a Bíblia na sua mão hoje, quanto tem a facilidade de encontrá-la em todos os lugares. Então valorize isso. Seria uma grande ingratidão da nossa parte toda a facilidade que a gente tem de ter uma Bíblia, de ler uma Bíblia, de ter contato com a Bíblia, não fazermos isso. E às vezes esse livro, que depois de tantos séculos, consegue chegar às nossas mãos de uma maneira tão prática,
Não é? Isso aqui, impressão, começou depois de Gutenberg no século XVI. Até o século XVI não tinha livro impresso. O códex, a maneira como esses livros são feitos, começou no século XIV, século XV, até então era tudo rolo de pergaminho, rolo de papiro. Então está tudo facilitado aqui, a gente lê, a gente tem isso de maneira muito acessível. E é muito ruim você ter isso de maneira tão acessível e isso fica guardado na prateleira, na cômoda, esquecido, ou você só pega quando traz para a igreja, quando se lembra de vez em quando que tem que ler. Não. Demonstre sua gratidão em ter hoje a palavra de Deus na sua mão de uma maneira tão facilitada, lendo, refletindo, pesquisando, indo atrás, aprendendo. Mas eu quero dizer algumas coisas sobre por que é tão importante a gente aprender e por que é tão importante a gente valorizar termos a Bíblia conosco. A primeira é uma questão de contexto. A gente não leu aqui, mas é um contexto. Nenhum texto da Bíblia é compreendido sem o seu contexto na sua inteireza. E tem um contexto aqui, muito significativo, que é o seguinte: Pedro e João, pregando o Evangelho, chegam a um grupo que não conheceu o Evangelho, evangelizam essas pessoas. O texto diz que então essas pessoas receberam o Espírito Santo de Deus. E havia um homem que vivia de fazer mágicas, ou de fazer feitiçarias, ou de ilusionismo, não fica muito claro o que era isso. Mas digamos que era um ilusionista, um mágico, que vivia disso. E achou o maior barato aquele negócio deles orarem e o Espírito Santo vir sobre a pessoa. Ele achou aquilo incrível. Aí ele vai a Pedro e diz: quanto custa isso que eu quero comprar? Aí Pedro até se assusta. Fala: o quê? Sim, quanto custa isso? Porque eu faço muitas mágicas. Eu tenho muitos truques. Eu faço muitos feitiços. Mas isso aí eu nunca fiz. De botar a mão numa pessoa e a pessoa receber o Espírito Santo. É bom isso aí, é legal, gostei disso. Quanto custa? Aí Pedro se revolta contra aquilo. Uma pergunta, fica indignado, uma pergunta totalmente despropositada. E é nesse contexto que aparece logo depois Filipe, falando da palavra com o eunuco. Não é à toa que Lucas, na montagem de Atos, coloca o que aconteceu aqui com Pedro, e logo depois fala de Filipe, lendo a palavra. Por quê? Porque hoje as pessoas estão em busca justamente dessas experiências mais místicas. Igual Simão, o mágico, do caso. Há uma expressão que a gente usa, que foi uma coisa que começou a acontecer na Idade Média, que era a venda de cargos eclesiásticos. Então, uma pessoa que tinha dinheiro e queria ser bispo, ele comprava o cargo de bispo. Se queria ser arcebispo, comprava o cargo de arcebispo. E se queria ser papa, e isso aconteceu algumas vezes na Idade Média, comprava o título de papa e era colocado como papa. Pagando bem, problema não tem, né? Então pagava e comprava. Por causa disso, essa questão de comprar cargos eclesiásticos começou a ser chamado na Idade Média de simonia. Simonia, sabe por quê? Por causa de Simão, que quis comprar de Pedro esse negócio de orar pelas pessoas e as pessoas receberem o Espírito Santo. Então passou a ser a palavra simonia. Quem comprava um cargo da igreja estava praticando uma simonia. Tudo bem, rádio relógio, foi um momento da rádio relógio, terminou. Mas era aquilo que indignou Pedro. Que coisa absurda isso. Vão em paz, Deus abençoe a todos.